O relógio marcava pouco depois das 7 da manhã, quando Carlos atravessou a porta de vidro da clínica, ainda ajeitando a camisa social antes de seguir para o trabalho. Sentado diante do médico, Carlos tentou organizar o relato. Falou de refeições apressadas, do café forte consumido em excesso, das noites mal dormidas, hesitou ao descrever os sintomas com precisão. Foi nesse momento que o profissional girou a tela do computador e apresentou uma imagem simples, composta por 7 ilustrações numeradas. Era a escala de Bristol, um instrumento criado para traduzir em linguagem visual algo que, por muito tempo, foi descrito de maneira imprecisa nos consultórios. A cena, comum em clínicas de diferentes partes do mundo, sintetiza a razão de existir da escala. Desenvolvida em 1997 por pesquisadores da Universidade de Bristol, na Inglaterra, a ferramenta nasceu da necessidade de padronizar a comunicação entre médicos e pacientes sobre o funcionamento intestinal. Antes disso, termos como normal, preso ou solto variavam de pessoa para pessoa, dificultando diagnósticos e comparações clínicas. A escala organiza as fezes em 7 categorias, que refletem o tempo de trânsito pelo intestino e a quantidade de água presente. Os primeiros tipos, formados por pequenas massas duras ou segmentadas, indicam constipação e trânsito lento. No extremo oposto, formas líquidas ou quase líquidas sugerem trânsito acelerado, frequentemente associado a quadros de diarreia. Entre esses dois polos, os tipos intermediários são considerados os mais próximos do ideal, especialmente o tipo 4, descrito por especialistas como o padrão de referência para um intestino saudável. Os tipos 1 e 2 indicam que as fezes permaneceram tempo demais no intestino. Nesse processo, perderam muita água e ficaram ressecadas, difíceis de eliminar. Para ajudar o intestino a voltar ao equilíbrio e alcançar o tipo 4, o ideal é aumentar o consumo de fibras de forma gradual. Inclua alimentos como aveia, linhaça, chia, frutas com casca e vegetais folhosos. As fibras ajudam a reter água nas fezes, facilitando sua passagem. Mas atenção, fibras sem hidratação podem piorar a prisão de ventre. Por isso, beber pelo menos 2 litros de água por dia é fundamental. Outro ponto importante é a atividade física. O movimento do corpo estimula o peristaltismo, que são os movimentos naturais do intestino responsáveis pelo trânsito intestinal. E nunca ignore a vontade de ir ao banheiro. Segurar as fezes faz com que elas percam ainda mais água, ficando mais duras e difíceis de eliminar. Os tipos 6 e 7 mostram que o intestino está funcionando rápido demais. As fezes passam tão depressa que não há tempo suficiente para absorver água e nutrientes adequadamente. O primeiro passo é identificar possíveis gatilhos. Alimentos gordurosos, excesso de cafeína, laticínios e adoçantes artificiais, como o sorbitol, podem acelerar o intestino. Também é importante incluir fibras solúveis na alimentação. Alimentos como arroz branco, batata cozida, banana e maçã sem casca ajudam a dar mais consistência às fezes. Outra estratégia é cuidar da flora intestinal. Probióticos, presentes em iogurtes naturais ou suplementos, podem ajudar a equilibrar as bactérias do intestino e regular o trânsito intestinal. E não podemos esquecer do estresse. O sistema digestivo é extremamente sensível às emoções, e momentos de tensão podem acelerar drasticamente o funcionamento do intestino. Ao longo das últimas décadas, a escala de Bristol se consolidou como uma das ferramentas mais utilizadas na gastroenterologia. Sua aplicação vai além da consulta individual. Hospitais, estudos científicos e diretrizes clínicas incorporaram o método como forma de monitorar sintomas e avaliar a eficácia de tratamentos. Em pesquisas sobre doenças como síndrome do intestino irritável, por exemplo, a escala permite quantificar mudanças que de outra forma dependeriam apenas da percepção subjetiva do paciente. Estima-se que distúrbios gastrointestinais afetem uma parcela significativa da população mundial. Dados de serviços de saúde indicam que queixas relacionadas ao intestino estão entre os motivos mais frequentes de atendimento na atenção primária. Fatores como dieta pobre em fibras, baixo consumo de água, sedentarismo e estresse aparecem de forma recorrente nos relatos dos pacientes. Nesse contexto, a escala se tornou também uma ferramenta educativa. No consultório, o médico explicou a Carlos como identificar cada tipo. Sem recorrer a termos técnicos complexos,
apontou as diferenças entre as formas, relacionando-as a hábitos cotidianos. Ao reconhecer o padrão mais frequente nos últimos meses, o paciente conseguiu, pela primeira vez, descrever com clareza o que estava acontecendo. Não se tratava de um problema isolado, mas de um conjunto de fatores acumulados ao longo do tempo. O uso da escala, no entanto, não substitui exames clínicos ou laboratoriais. Especialistas destacam que ela funciona como um ponto de partida, um indicativo inicial que precisa ser analisado em conjunto com outros sinais, como dor abdominal, presença de sangue ou alterações persistentes. Ainda assim, sua simplicidade representa um avanço em um campo historicamente marcado pelo silêncio e pela dificuldade de comunicação. Para Carlos, a consulta resultou em orientações práticas: aumentar o consumo de fibras, ajustar a ingestão de líquidos, observar a regularidade das refeições e reduzir o excesso de café. Mudanças aparentemente simples, mas que, segundo o médico, têm impacto direto no funcionamento do intestino. Mais do que isso, ele saiu com uma referência concreta para acompanhar a própria saúde nos dias seguintes. Ao deixar a clínica, já com o movimento da cidade se intensificando, Carlos carregava algo que não tinha ao chegar: uma forma clara de entender o próprio corpo. A imagem das 7 figuras permanecia na memória, agora associada a um novo tipo de atenção cotidiana. Sem alarde, sem complexidade, a mesma cena que começou com hesitação terminou com um acordo silencioso entre médico e paciente, o de observar, com mais precisão, aquilo que antes passava despercebido.